Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda pelo YouTube, em youtube.com/Dossiê História, onde postamos os nossos programas já passados. Basta que você acesse o YouTube e lá no ícone do programa você terá todos os programas já gravados em ordem de apresentação e ordem temporal. Boa noite finalmente aos telespectadores cativos e aos eventuais de nossa programação. Dossiê História é um programa eminentemente cultural levado ao ar sempre às sextas-feiras, ao vivo, a partir de 20 horas e 30 minutos e as nossas reprises, sábados e domingos, a partir de 22 horas e 30 minutos. Hoje, sexta-feira, dia 12 de maio de 2017. Aliás, o 12 de maio na história, temos em 1551 a fundação da Universidade de San Marcos, em Lima, no Peru, considerada a mais antiga da América do Sul. Provavelmente a diferença, a evolução educacional dos países de língua espanhola da América do Sul tenham tido um aproveitamento maior, uma cultura mais antiga, e nota-se que a média cultural dos países de língua espanhola estão bem acima da brasileira, que só praticamente começou a sua colonização a partir do século XVII. Também nesta data do dia 12 de maio, temos a coroação de Jorge VI, pai da rainha Elizabeth II, que, aliás, reina até hoje, e seu nome de batismo era Alberto Frederico Arthur Jorge. Foi rei do Reino Unido e dos domínios da Commonwealth, com o título de Jorge VI. Foi o último imperador da Índia e primeiro chefe da comunidade britânica. Era o segundo na linha de sucessão do trono, sendo que seu irmão primogênito, o rei Eduardo VII, abdicou em 11 de dezembro de 1936 para viver ao lado da divorciada norte-americana Wallis Simpson. Jorge VI sofria de tartamudez, uma gagueira, má saúde e grande timidez. Converteu-se em um rei extremamente popular. Muito bem, vamos iniciar o nosso programa. Cresce assustadoramente a imigração de palestinos e islâmicos ligados a grupos radicais no Brasil. Agora, os analistas políticos começam a fechar o quebra-cabeça da relação estreita entre o PT e a Embaixada da Representação Palestina no Brasil. A ligação do MST e radicais islâmicos palestinos assume posição política cada vez mais solidária em passeatas e outros atos políticos no Brasil, mormente em São Paulo e no Paraná. Já se registram atos de terrorismos desses radicais jogando bombas caseiras na Avenida Paulista, promovendo brigas físicas com grupos rivais e quebra-cabeça. Veja o vídeo e tome suas próprias conclusões. Se nossos problemas de violência urbana já são incontroláveis, imagine então
se tivermos que nos submeter à ação de terroristas islâmicos, juntamente com o MST e os militantes do PT. Vamos ao vídeo. Falando em atos terroristas, presta atenção na fala do Roberto Jefferson, por ocasião de uma entrevista que ele deu à Jovem Pan, em São Paulo, referindo-se à atuação do PSOL nas cadeias do estado do Rio de Janeiro. É de preocupar. Vamos ao vídeo. Ô, deputado, o senhor foi preso, se não estou errado, aqui em fevereiro de 2004, pouco mais de um ano depois, passou para o regime aberto e, enfim, em março deste ano, agora, 2016, recebeu o perdão da pena pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando aqui do livro do Graciliano Ramos, quais são as suas memórias do cárcere? Eu vi coisas na prisão que eu posso te falar assim... A Igreja Universal, há um grande preconceito contra a Igreja Universal, mas dentro do presídio é a igreja mais presente. Olha que coisa que eu vi. Todo sábado, toda sexta-feira, vai um pastor, eu não sei se chama pastora, uma pregadora da Universal, onde eu estava preso, e fazia aquele culto para os presos. E eu, ao final do culto, estendia uma toalha branca, um sanduíchezinho de queijo com presunto, um cachorro quente e Coca-Cola. Então, era assim um acesso muito grande de presos para assistir ao culto, a palavra de Deus, a redenção, a melhora do homem, a busca de superar o seu vício, o seu defeito. Isso eu assisti. E do outro lado, o PSOL. O PSOL é o lado ruim da cadeia. Lá no Rio de Janeiro, todo preso de pior qualificação tem a proteção do PSOL. É uma coisa interessante. O cara que cria problema, que peita a administração, que acua, guarda, que o PSOL, se o cara fizer qualquer coisa, bota celular para dentro, picha o muro da cadeia, foge da cadeia, tem a proteção do PSOL. O PSOL fica sempre ao lado do lado negativo da cadeia, uma proteção de uma ONG de advogados do PSOL, que vai lá e domina a cadeia no lado negativo. E do lado positivo, a igreja de maior presença, de maior força, é a Igreja Universal. O embate que está na rua hoje no Rio é engraçadíssimo. Eu vi na prisão. É a palavra da Bíblia, a palavra de Deus, é a palavra da redenção do homem contra aquela pregação. A lei é feita por quem quer explorar você. Você está aqui na cadeia porque essa elite burguesa fez uma lei que te condenou. Você tem que se rebelar a isso. Quer dizer, dá legitimidade à ação criminosa daqueles que passam a ser revolucionários, que estão presos ali quando traficaram, estupraram, assassinaram, mas ele foi condenado por uma lei de homens que querem explorar os miseráveis que acabam no crime. Uma coisa assim, é a mão de obra do socialismo, porque hoje o operário não faz mais revolução. O operário hoje está em casa, vendo a televisão dele de 40 polegadas, tomando a cervejinha, vendo o jogo de futebol num canal desse, no Anete, no Sky. E não está fazendo revolução. Revolução quem faz, hoje eu vejo lá no Rio, são os caras sem compromisso ético com a vida,
com a segurança. São os caras que descem, esses pregam. Eles te matam no trânsito, dizem, ele está de motocicleta, BMW 1200, ladrão, burguês, então estou matando em nome da justiça social. Essa é a mão de obra que eles classe, então, faz a revolução hoje, se não é a classe operária? Não. É o operário do pó. É a mesma coisa da Venezuela, é a mesma coisa lá do nosso... das Farc. O operário do pó. Está tudo politizado, mata. Lá no Rio de Janeiro, bala perdida para lá, entrou a PM, troca de tiro, morreu uma criança. A bala é do fuzil do PM, não foi o traficante que atirou, não. Esse não atira. Só acerta inocente a polícia militar. Isso é um grupo de bandidos, de fazer. Bonzinho é o cara que vende maconha, que vende cocaína e tem essa proteção. Assim. O senhor está dizendo, em outras palavras, que o Lula, entre outras coisas, transformou o operário num bonachão que fica tomando cerveja e vendo... Graças a Deus. Televisão 40 polegadas. Que ama a família, quer dizer, ele só não. Quem fez isso, principalmente no Brasil, foi Getúlio com as leis trabalhistas e a consolidação desse processo econômico de poder aquisitivo que nós tivemos foi o Fernando Henrique com o Plano Real, que o Lula se esmerou em destruir. Deputado, então, já que você falou de Getúlio, é uma coisa irônica da história, né? Getúlio, quando entrou em toda a sua crise e falou da República do Galeão, né, que hoje a gente fala da República de Curitiba, o senhor está à frente do PTB, partido que tem em seu embrião Getúlio Vargas. Mas hoje o senhor seria um Lacerda da República de Curitiba? Pela inteligência, pela loquacidade, eu agradeço, mas não tem nada a ver com ele. Obrigado pela inteligência do Lacerda, loquacidade, uma beleza, mas não tem nada de identidade. Voltando à sua resposta anterior, eu vou aplicar aqui um silogismo. Se quem faz o lado ruim da cadeia é o PSOL, e o lado ruim da cadeia é composto por operários do pó, o PSOL é um partido de operários do pó? É uma pergunta assim, muito... Não quero dizer que ele se financie no pó, mas protege aqueles que o fazem. Aqui, olha, deputado, você em determinado momento aí se exaltou, me lembrei de 2005, lá, quando o senhor também, num momento de exaltação, o senhor deve se lembrar dessa frase célebre, o Brasil todo, o brasileiro lembra, né? O senhor me permite convidá-la a ouvir esse momento na Câmara dos Deputados. Está aqui, ó, vamos rememorar. Ministro Disseu, eu não quero ferir aqui a ética republicana e rememorar o nível dos diálogos que mantínhamos na Casa Civil. Eu não sei se outros senadores e deputados têm coragem de lhe dizer isso, porque Vossa Excelência amedronta as pessoas. O meu governo, me lembro quando Vossa Excelência voltou a essa casa, o meu governo, não era do presidente Lula o governo, era seu. E muitas pessoas temem esse enfrentamento com Vossa Excelência. Eu não. Pelo contrário, ministro, o deputado, ele gera em mim uma grande satisfação. Uma grande satisfação. Tenho medo de Vossa Excelência. Confesso aqui de público. Tenho medo de Vossa Excelência. Porque Vossa Excelência aprovou. Muito bem. Parece que está dando uma microfonia aí. Bom, com relação ao Roberto Jefferson e a fala, a sua entrevista na Jovem Pan, o que nós podemos deduzir disso é, segundo o testemunho ocular de Roberto Jefferson, que lá ficou no presídio por um tempo, e ele pôde fazer essas observações, essas análises, né? O PSOL está doutrinando presidiários na cadeia para provocar um caos na sociedade, transformá-los em terroristas urbanos. Isso aconteceu no período da Revolução também lá na Ilha Grande, onde naquela época, vários terroristas e revolucionários foram presos e foram colocados na Ilha Grande e começaram a passar para os presidiários também uma ideologia de esquerda, e enquanto que os presidiários começaram também a passar certos mistérios e certos macetes de como se assaltava banco.
Então foi o casamento perfeito. Eu tenho realmente uma preocupação com o que a reflexão do Roberto Jefferson para o futuro, já que nós estamos diante de um problema de segurança, principalmente no estado do Rio, que já está realmente incontrolável. A Revolução Armada se organiza nas cadeias para promover futuros confrontos com a sociedade. Esse é o retrato do PSOL. Votar em candidatos deste partido é o mesmo que votar em bandidos terroristas. Preste bem atenção nisso e faça a sua reflexão. Mutatis mutandis, nosso tema de hoje é o grande brasileiro Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. E para falar sobre o assunto, convidamos a tetraneta do Barão, a professora Lilian Paz de Carvalho Ramos, uma pedagoga conhecida em nossa cidade. Ela tem mestrado, doutorado e aqui trabalhou na UCP por 18 anos. Não só vamos falar sobre o tetravô de Lilian, mas, sobretudo, sobre o livro da vida empresarial e política do próprio Barão, que a Lilian está lançando agora no próximo mês, em junho, e que tem o título de Mauá, Muito Além da Família. Então ela abre a história da família e a relação empresarial e desenvolvimentista do próprio Barão. Há um texto do editor, me parece que é o editor do livro, o Léo Cristiano, que aqui eu vou ler o texto dele. A grande novidade do livro da professora Lilian Paz de Carvalho Ramos, sobre seu tetravô, Irineu Evangelista de Souza, é o Mapa Mundi Mauá. Ali estão assinaladas mais de 30 mega realizações nos 5 continentes do planeta, entre 1840 e 1880. Mauá, Muito Além da Família, é o título do livro nas livrarias a partir de junho. Além do Brasil, ele construiu estradas de ferro em Portugal, na Espanha, na Bélgica, na Tailândia, na Rússia e no Japão, todas inauguradas com solenidades festivas. Nos jantares destes eventos, fazia questão de prestigiar a cozinha brasileira. Os cardápios não mentem. O Banco Mauá tinha agências em cerca de 20 cidades brasileiras e em Buenos Aires, Montevidéu, Nova York e Londres. Cédulas com valores do Banco Mauá circularam em todas estas praças até 10 anos depois de sua morte e sua falência. No Brasil, eles continuaram a valer até a virada ao século XX, devidamente carimbadas com as armas da República. Foi um empresário brasileiro de incontestável credibilidade internacional. Júlio Verne e Mauá se conheceram em Paris e foram amigos. O autor mais lido do mundo durante décadas cita Mauá nos seguintes livros: Volta ao Mundo em 80 Dias, que todos conhecem, já devem ter visto o filme, Da Terra à Lua e 20.000 Léguas Submarinas, também um grande romance de Júlio Verne, um filme que todo mundo viu, principalmente a minha geração, na infância. Lilian, dentre outras, teve a colaboração de Eduardo André Chaves Nedef, também tetraneto do Visconde e ex-aluno do Colégio Pedro II, iluminado por Mauá, colégio iluminado por Mauá em 1874. Eduardo é titular da Sociedade Memorial Visconde de Mauá. Muito bem, boa noite, Lilian. Um prazer grande recebê-la aqui, uma satisfação muito grande. Gostaria que o nosso master desse aqui um close da nossa entrevistada. Muito bem. Boa noite. Vamos começar então aqui a nossa conversa, né? Sim. Qual foi, primeiramente, inicialmente, qual foi assim, o que lhe moveu a fazer esse livro? De onde vem a ideia? De onde partiu essa ideia? Esse livro veio do fato da minha avó, que era neta
era bisneta do Mauá, mas era também afilhada da Viscondessa. Eu ia trazer uma foto dela no colo da Viscondessa, mas eu olhei aqui e não achei a foto. Ela guardou durante 50 anos uma série de fotos, como essa daqui, uma série de documentos relativos a Mauá. Podemos dar um close? Podemos dar um close? Essa quem é? Essa é a Viscondessa. Que é a esposa. A esposa do Mauá. E foi uma mulher muito bonita. Foi uma mulher bonita, interessante. Podemos dar aqui um close bem fechado aqui? Sim, deixa eu mas dar aqui. A foto está tão antiguinha que... mas ele chega bem próximo aqui. Hein? Aqui. Agora sim. Aqui. Essa é a esposa dele. A Viscondessa. Tudo bem. Essa aqui tem também aqui? Tem a esposa e essa daqui é a nora. A nora. Aqui. Retratos de família. Retratos de família. Muito importante. Tem muitos mais, mas eu não pude trazer. E, principalmente, ela me deu esse caderno, que, coitadinho, já está desmanchando. Deixa eu mostrar aqui. Com a letra dele? Não, essa é a filha Irene, quando estava completando 50 anos da morte de Mauá, 1939, ela escreveu essa biografia, que foi posteriormente publicada, e eu aproveitei essa biografia no meu livro. Sim. Eu começo o livro apresentando esta biografia e, para esclarecer alguns fatos, porque quem não conhece bem a história do Brasil do século XIX tem dificuldade de entender certas coisas que ela relata, né, aqui nessa biografia. Por exemplo, ela fala que quando houve na Câmara a discussão sobre o elemento servil, que Mauá foi contra o ditame do partido, que era votar contra, ele votou a favor. Ora, a discussão da lei do elemento servil era a lei do ventre livre. E Mauá era do Partido Liberal, mas ainda assim votou a favor dessa iniciativa do Partido Conservador. E isso ficou muito mal visto. Mauá foi desligado do partido, depois ele voltou, os votos houve nova votação e ele voltou à Câmara, mas ele dizia a quem quisesse ouvir que ele preferia votar de acordo com a sua consciência do que de acordo com os ditames do partido. Então, uma personalidade muito interessante, e essa primeira parte, então, eu reproduzo essa biografia que a Irene escreveu, acrescentando notas, fotografias, para maior esclarecimento, né? Perfeito. E eu comecei, a ideia de transformar isso tudo em livro, eu guardei esses documentos durante mais de 20 anos. Eu trouxe aqui uma pequena amostra, né? Porque eu tenho pilhas de documentos assim. Eu vi que as fotografias estavam começando a desaparecer, né, a ficar muito esmaecidas. E os próprios documentos também vão ficando, né, vão se desmanchando, o papel vai desmanchando, recortes de jornal do século XIX começando a desmanchar, onde estava dobrado. Aí eu falei, bom, melhor transformar isso num livro, que pelo menos esses documentos vão se perpetuar durante algum tempo também, é claro, mas mais do que no seu estado original. No estado original, eles já estão assim, quase no final da sua vida, digamos assim. Mas ainda tem muita vida aí, isso pode, na mão de um especialista, se recupera isso. E depois tem um sistema também de conservação disso, né? E aí a gente pode começar trazendo algumas fotos do resto da família. Sim. Que nós temos algumas fotos de filhas, da esposa, da mãe, da irmã. Aquela foto de cima, essa foto foi tirada aqui em Petrópolis, mas o Mauá já havia falecido. Tem apenas a Viscondessa no centro, e cercada dos filhos e netos.
Eu tenho a impressão que essa foto foi tirada na casa do Franklin Sampaio, ali na Praça da Liberdade, né? À esquerda, embaixo, é uma filha, no meio é a irmã Guilhermina e à direita a mãe Mariana. A Guilhermina tinha um parentesco interessante com Mauá, porque além de irmã, ela era também a mãe da esposa de Mauá. Então, ele, quando conheceu a sobrinha, ela já estava com cerca de 15 anos. Eles moravam no Rio Grande do Sul. A mãe tinha ficado viúva, perdeu a fazenda porque não tinha condições de criar, quando Mauá tinha 5 anos de idade. Aí ela, lutando com muita dificuldade, resolveu voltar para a casa do pai, e pelo menos o menino teria um lar, poderia dar uma certa educação para o menino. Quando ele estava com 9 anos, ela pediu a um irmão que esteve lá no Rio Grande do Sul, em Jaguarão, para levar o menino para estudar em São Paulo, porque ela não tinha condições de arcar com essa despesa. O tio levou o Mauá para estudar em São Paulo, mas só durante 2 anos. Quando ele tinha 11 anos, tirou ele do colégio e levou para o Rio de Janeiro para trabalhar. Levou ele para trabalhar numa casa, no armazém de secos e molhados. Esse armazém finalmente foi à falência, depois de alguns anos, mas quando o armazém foi à falência, o Mauá já era o empregado mais graduado, tinha chaves do cofre, ele tinha só 15 anos de idade e era o empregado mais graduado desse empreendimento, né? Então, na hora de fazer a partilha dos bens, né, do que sobrou do estabelecimento, a casa ia ser leiloada. E quem ia assumir a casa era um comerciante inglês chamado Richard Carruthers. E ele disse que não, que na terra dele, a casa, o home, onde a pessoa mora, é sagrado, que ele não levaria a casa, que o comerciante poderia ficar morando na casa. E ele, então, em agradecimento, ofereceu Mauá para trabalhar junto com esse inglês Richard Carruthers. E o Mauá dizia sempre que esse tinha sido seu verdadeiro pai, que foi o seu mentor. Ensinou ele inglês, porque ele tinha estudado só 2 anos, ele era basicamente só alfabetizado. Esse senhor ensinou ele inglês, contabilidade, deu uma opção de livros para que Mauá pudesse estudar, e aí ele foi desenvolvendo, ele aprendeu inglês tão bem que dizem as pessoas que conviviam com ele, quando ele estava fazendo muito atarefado nos seus negócios, às vezes ele falava alto em inglês, porque ele pensava, quando ele pensava nos seus negócios, ele pensava no sistema inglês de negócios, né? Ele morou na Inglaterra também? Ele não chegou a morar, mas ele teve casa em Paris. Podemos mostrar mais algumas fotozinhas, acho que ainda tem fotos da família. E tem fotos olha, essa no colo da Viscondessa, a fotografia embaixo, é a minha avó, que era bisneta da Viscondessa e afilhada. À direita, outra foto da Viscondessa, Maria Joaquina, mas o Mauá não gostava muito de chamar ela por esse nome, só chamava ela de May, um nome em inglês. Aqui a foto da primeira casa que ele comprou. Enquanto ele ainda estava trabalhando com o Richard Carruthers, ele morava numa casa alugada em Santa Teresa. Sei. Aí, quando ele conseguiu juntar algum dinheiro, esteve na Inglaterra aos 23 anos de idade, abriu um negócio com o Carruthers se retirou para a Inglaterra, mas continuou tendo negócio junto com o Mauá. Aí ele adquiriu essa chácara em Santa Teresa, depois, finalmente, ele adquiriu a casa que pertenceu à Marquesa de Santos, essa que nós estamos vendo aí no vídeo, e que ele morou bastante anos nessa casa. Ele gostava muito porque tinha um laguinho e ele criava patos e cisnes, e era a distração dele quando chegava em casa depois de um dia muito duro de trabalho, era ficar jogando migalhinhas de pão para os patos, para os cisnes, etc.
Acho que podemos. Essa é a foto da primeira locomotiva, né? Está lá escrito número 1. Mas o primeiro empreendimento de Mauá não foi a construção da estrada de ferro, foi a fundição Ponta de Areia, que ele adquiriu de um holandês que estava indo embora do Brasil. Tinha tentado estabelecer essa fundição, não tinha dado muito certo porque não tinha encomendas. Uma fundição para se manter tinha que ter muitas encomendas. Mas o Mauá, como era muito bem relacionado no governo, ele conseguiu que o governo tinha a intenção de canalizar o Rio Maracanã e essa foi a primeira encomenda que ele recebeu. O Mauá, acontece uma coisa curiosa em relação a esse estabelecimento de Ponta de Areia. O Mauá era completamente contrário à escravidão, tanto que eu já relatei o fato que ele votou a favor da lei do ventre livre, mas quando ele comprou Ponta de Areia, ele foi obrigado a comprar junto cerca de 40 escravos, porque sem essa mão de obra, o estabelecimento não podia funcionar. E não havia mão de obra livre disponível, nem no Rio de Janeiro, nem em Niterói. E aí ele, mesmo contrário aos seus princípios, ele foi obrigado a continuar ainda durante alguns anos trabalhando com esses escravos, uma parte de funcionários livres, uma parte de escravos. Devia ser muito estranho esse chão de fábrica, digamos assim, em que uma parte dos operários eram livres e uma parte eram escravos. Então, os operários que eram escravos tinham os seus feitores, os seus controladores. E os operários livres não tinham o mestre, que era responsável por eles. E essa situação durou alguns anos, até que ele pôde trazer mão de obra dos Açores, de outros lugares de Portugal, para poder trabalhar nessa fundição. Ela funcionou durante alguns anos com mão de obra escrava. A própria sociedade da época também tinha uma certa adaptação entre a mão de obra escrava e a mão de obra livre, até porque muitos ex-escravos, né, se tornaram livres e até donos de escravos. Quer dizer, havia uma certa acomodação, né, e a escravidão do século XVIII também não era igual àquela do século XVII, que era mais violenta, né? Então, eu acho que o processo da escravidão até o extermínio total dela, até a abolição, ela foi um processo crescente. Ela poderia ter até se antecipado antes, se não fosse o problema da colonização do café, que era, vamos dizer assim, o primeiro produto de exportação do Brasil. Os produtores rurais abominavam a ideia, tanto que a República foi criada, né, em função da libertação, e logo em seguida a libertação dos escravos. Mas é interessante que na família real havia pessoas bastante avançadas, bastante progressistas. A Princesa Isabel é o maior exemplo. Ela era não só uma abolicionista, como ela fazia militância. Exatamente. E ela, mesmo depois da morte de Mauá, ele conseguiu, né, apesar de todas as dificuldades, ele conseguiu vender todos os bens que tinha quando ele foi à falência, pagou todas as suas dívidas. Isso é um fato inédito no Brasil. Ele pagou 98,7% das suas dívidas com a venda de todos os bens, tudo, inclusive os óculos de ouro, caneta de ouro, tinteiro. Não sei se tem aí mais fotos. Ele levantou a falência no final, né? Ele pagou todas as dívidas e foi declarado reabilitado. Reabilitado e veio novamente para o mercado e ganhou dinheiro. Mas trabalhando já como corretor, não como grande milionário que manejava tamanha quantidade de dinheiro. Ele fazia corretagem de quê? Era de café e ele ainda tinha alguma fazenda no Uruguai. Ele acabou liquidando essa grande fazenda no Uruguai que ele tinha, mas a criação de gado era a paixão dele, era a família dele. Começou com uma fazenda de gado. Ele faleceu em que ano?
em 1889, mais ou menos 15 dias antes da proclamação da República, um pouquinho mais que 15 dias. Ele não chegou a ver a proclamação da República, mas ele participou, ele não foi ao baile da Ilha Fiscal, mas ele foi um dos que contribuiu para que o baile acontecesse. Para acontecer o baile, foi pedido contribuição de várias pessoas da sociedade e ele foi um dos que contribuiu. Porque ele era muito apegado à família imperial, ele gostava muito, principalmente a princesa Isabel e o Conde D, que frequentavam a casa dele quando ele teve casa em Paris. Eles eram bastante chegados. Depois da morte dele, o Visconde de Santa Vitória assumiu, terminou de liquidar os negócios na Europa e ele prometeu à princesa Isabel uma parte do dinheiro da venda do Banco Mauá para ajudar na compra de terras para os ex-escravos. Só que tem uma carta no livro que fala bem dessa situação. Esse dinheiro não chegou até ela, porque a República foi proclamada antes e eles tiveram que... a família real teve que fugir do Brasil e ir embora do Brasil, então esse dinheiro não chegou para ser empregado na compra de terras para os ex-escravos. Sim. Eu gostaria de saber, como, não sei se o livro vai abordar esse tema, né? Mas a relação entre o Mauá e o imperador. Dizem que não era muito boa, não era uma relação muito boa. Quando ele inaugurou a primeira estrada de ferro, a estrada de ferro que ligando a raiz da serra à Praia de Mauá, o que hoje chama, né, Praia de Mauá, ele mandou preparar um carrinho de mão de prata com uma enxada de prata e pediu para colocarem terra lá dentro. E na hora da inauguração solene por Dom Pedro II, ele solicitou a Dom Pedro que pegasse a primeira pá de terra nesse carrinho e assentasse um dormente da estrada de ferro. Era uma encenação, claro que os dormentes já estavam todos no lugar, o trem andou, né? E Dom Pedro não gostou nada disso, porque qualquer alusão ao trabalho braçal era uma ofensa. Era uma ofensa, era comparar o imperador a um escravo. Isso não agradou muito, mas o Mauá estava mesmo interessado nos seus negócios. Era, vamos dizer assim, um fato da época, a concepção da época, né? Exato. Esse fato, quando é relatado, muita gente faz crítica e tal, mas nós temos que colocar sempre os fatos históricos no seu devido tempo, né? Claro. E o Barão, como ele já tinha tido, vamos dizer assim, uma afinidade com estrangeiros, me parece que ele já tinha até ido à Inglaterra, né, quando esse fato ocorreu. Foi algumas vezes. Ele, então, lá, ele tomou conhecimento, né, do ambiente liberal que havia na época, a Revolução Industrial. O Brasil, a Revolução Industrial ainda, bem da verdade, nem chegou ainda aqui no Brasil. Não chegou a acontecer. Uma pena, porque o Mauá sonhava que o Brasil poderia ser o líder dessa Revolução Industrial nas Américas. Como isso não aconteceu na época, ele não teve apoio praticamente nenhum. Uma das razões da falência dele foi que ele se meteu em negócios que não tinha garantia de retorno, principalmente a construção de estradas de ferro. A estrada de ferro de São Paulo Railway, erroneamente atribuída aos ingleses, iniciou a sua construção com verbas do Banco Mauá. Ele alocou verbas do Banco Mauá em nome a pedido do governo brasileiro para ajudar o governo uruguaio quando Rosas, argentino, estava tentando invadir o Uruguai. Então ele usou muito da fortuna dele, muito do dinheiro dele em investimentos a fundo perdido, digamos assim. A Guerra do Paraguai mesmo. A Guerra do Paraguai, os navios todos usados na Guerra do Paraguai e na guerra contra Rosas saíram do estaleiro Mauá. Então, ele desperdiçou muito dinheiro, digamos assim. E esses maus investimentos, que não tiveram retorno nenhum,
acabaram ocasionando a falência. No ambiente monarquista, no ambiente monarquista fala-se muito que a relação de Cabral, dele Mauá com o imperador era boa. Teve algumas alternâncias, mas... Essa é a Ordem da Rosa que ele recebeu pela sua contribuição no Código Comercial do Rio de Janeiro e para a criação mesmo da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele foi diretor, presidente, etc. Ele recebeu essa comenda que foi mandada confeccionar em ouro, diamantes, etc. É uma comenda muito bonita, realmente muito bonita. Eu achei que essa foto valia a pena ser mostrada. E Mauá, essa daí é a Companhia de Gás do Rio de Janeiro. Essa foi uma empresa altamente lucrativa, funcionou muito bem, mas ele sempre com grande dificuldade. Toda vez que ele queria lançar uma companhia, ele encontrava grande dificuldade, porque havia muita desconfiança. Quem é esse maluco que está querendo criar uma companhia de gás? Quem é esse maluco que quer criar uma companhia de iluminação do Rio de Janeiro? Onde é que já se viu isso? Aí começou também uma relação com ele com os administradores e políticos da época. Ele sempre convidava alguns ministros para serem sócios, de modo a facilitar a criação da empresa, porque senão realmente teria ficado muito difícil para ele. Essa burocracia até hoje aqui no Brasil. Essa ideia, né? E até hoje não chegamos ao capitalismo, ao liberalismo. Quer dizer, as pessoas quando montam um negócio, eles se tornam reféns do Estado. É verdade. Ele teve grande dificuldade, ele não queria nada que ver com o Estado, ele queria arriscar do seu próprio bolso, do seu próprio dinheiro. O Banco Mauá chegou a ter em depósitos uma quantia superior ao orçamento do Império naquele ano, para você ter uma ideia de qual a quantidade de dinheiro que circulou pelo Banco Mauá. Não sei se tem mais alguma foto que a gente não mostrou. O Mauá gostava muito de Petrópolis, ele passava as suas férias de verão aqui em Petrópolis e a única casa que ele construiu, essa é uma foto do Cabo Submarino. Aliás, é uma gravura representando a praia de Copacabana. O Cabo Submarino estava ligado a uma casinha no final da praia de Copacabana, no posto 6, e ele foi levado de navio, foi sendo desenrolado e tal, levando até a Europa para ligar o Brasil à Europa através do Cabo Submarino. E foi com essa grande realização que o Mauá recebeu o título de Visconde. Aí o brasão, a foto dele já bastante mais velho, já um homem maduro. E ele mandou confeccionar esse brasão, que foi muito criticado na época, porque ele pediu para colocar nesse brasão figuras que não faziam parte tradicionalmente dos brasões. O brasão dele tinha uma locomotiva azul que representava o aço, tinha um navio que representava a indústria naval, coisas que não eram usuais nos brasões. E ele foi muito criticado quando ele pediu para fazer esse brasão. Mas é um brasão muito bonito. E da Guerra do Paraguai, tem alguma passagem mais específica sobre as atividades dele na Guerra do Paraguai? Não, as atividades dele foram mais de fornecimento de armas e de navios e transporte. Era assim, mais na parte da infraestrutura do que propriamente a Guerra do Paraguai, na realidade, ela teve, assim, vamos dizer, uma causa remota em relação aos interesses do próprio barão lá no Uruguai. E também tinham muitos brasileiros gaúchos lá no Uruguai na época. E esses gaúchos exigiram que o imperador tomasse uma atitude em relação ao governo agora esquecido, do então presidente do Uruguai, que era unido, era muito unido tinha o Urquiza, que se aliou ao ditador paraguaio, Solano Lopes. E quando o Brasil, então, invadiu, o
almirante Barroso, ou Tamandaré, não me lembro bem, acho que foi o almirante Barroso, que foi até as margens lá da capital do Uruguai e bombardeou, pressionando os uruguais a respeitar os direitos dos brasileiros, dos gaúchos, que estavam sendo expulsos das estâncias. E isso foi uma manobra política feita pelo próprio Barão de Mauá. Né? O Mauá financiou toda essa campanha do Uruguai. A pedido do governo brasileiro, ele foi para lá, ele era muito chegado ao Uruguai, ele gostava muito, ele tinha fazendas no Uruguai, gostava muito dos uruguaios, tinha muitos amigos lá. E ele estava preocupadíssimo, porque Rosas ameaçava vir da Argentina e invadir. Era uma situação difícil. A cidade de Montevidéu estava sitiada, eles não tinham comida, não tinham água, nada. E Mauá foi quem foi socorrer, porque o governo brasileiro não podia oficialmente tomar parte nessa briga, nessa guerra. Né? E, vamos dizer assim, a carreira dele como financista, como banqueiro. Ele, quando iniciou a vida, ele era o escriturário, né? Ele que fazia a contabilidade dessa empresa do inglês. Do né? Carruthers. Depois ele teve em algumas viagens na Inglaterra, trocando ideia. Lá ele, vamos dizer assim, aperfeiçoou um pouco mais a visão econômica dele, financeira. Mas as barreiras que ele encontrou aqui também não davam a ele a oportunidade de... Porque o que ele queria no pensamento de tornar o país um país capitalista, de investimento, de colocá-lo na revolução industrial, isso atrapalhava os interesses da época. Inclusive ingleses. Os ingleses não tinham nenhum interesse que o Brasil se tornasse industrializado, porque o Brasil importava tudo da Inglaterra. Sim, o Império, vamos dizer assim. Sim, o Império importava tudo da Inglaterra. Então não havia interesse que o Brasil se industrializasse, que aí deixaria de importar, passaria a produzir aqui no Brasil. Eles queriam que aqui a vocação fosse apenas de matéria-prima. Agrícola, matéria-prima, era isso. Há uma séria desconfiança de que o estaleiro de Ponta de Areia foi incendiado pelos ingleses, que temiam a concorrência. Mas esse estaleiro prestou serviços inestimáveis ao Brasil. Teve um almirante americano que teve a intenção de invadir o Amazonas durante um período da Guerra de Secessão Americana, e ele queria que o Amazonas fosse internacionalizado, pensando em trazer os ex-escravos americanos para cá, para o Amazonas, e invadir aquela parte. E quem impediu que isso acontecesse foi Mauá, porque ele tinha os meios também, não foi assim, o Mauá pessoalmente foi lá e impediu. Mas o governo brasileiro solicitou abrir uma concorrência para a construção de navios que pudessem navegar pelo rio Amazonas, navios brasileiros. E o único que se apresentou nessa concorrência foi Mauá. Ele primeiro comprou 3 navios na Inglaterra, depois ele construiu paulatinamente os navios em Ponta de Areia, que foram levados para a navegação no rio Amazonas. E com isso, o tal do almirante Maury, americano, desistiu de vir para o Brasil. Eu fiz um trabalho de pesquisa sobre essa matéria. É muito interessante. E o foco, agora a senhora tocou num ponto aí muito interessante, que eu iria até fazer uma pergunta sobre isso, que me parece que foi o ponto assim, de maior briga entre o imperador e até uma certa ira dele, do barão, é que entre o Nordeste e o Norte, ali naquela região do Piauí, do Maranhão, tinha ali uma navegação, ele tinha o monopólio da navegação ali naqueles rios. O Mauá ganhou durante 20 anos o monopólio de navegação. Ele tinha o monopólio do Brasil inteiro, da Amazônia inteira. Mas aí os americanos concentraram naquela região, ali num daqueles afluentes, afluente dos afluentes, vamos dizer, os rios que desembocavam no afluente, que eram afluentes do Amazonas. E os americanos queriam aquele direito de navegação ali.
E o Mauá se opôs, porque ele tinha o direito, né, exclusivo. Da exploração. Só que ele não explorava aquela navegação. Aí ele acabou cedendo esse direito. O imperador, a princípio, resistiu a esse interesse norte-americano, porque ele não sabia qual efetivo era o interesse deles ali. Mas eu tenho a impressão que estaria, talvez, até ligado a esse plano de trazer, porque eles queriam branquear a América e queriam trazer todos os negros de lá o Amazonas. Para aqui. Exatamente. Então, talvez esse fosse o projeto daquela exploração da navegação. Como o imperador recuou nessa situação, ele não quis passar para os americanos o ameaçaram de invasão. Então, aí a própria diplomacia brasileira passou a ter uma nova conversa e cederam, tiraram o direito do Barão e passaram para os americanos. Só que os americanos nunca exploraram. Ficou internacionalizado, não só para os americanos, mas passou aberto a livre navegação. Pois é, mas os americanos nunca foram lá. Eles desistiram dessa ideia maluca de trazer os ex-escravos. Me parece que aí foi o pomo da discórdia entre o imperador e o barão. Muito bem, nós estamos chegando. Queria fazer mais alguma complementação? Se você puder mostrar a foto da casa de Petrópolis. Sim. Que foi a única casa que o Mauá, de fato, construiu. Aquela casa ali no Rio, à beira do Rio Piabanha, né? Na Praça da Confluência. Não, é uma casinha menorzinha. Essa é no Rio, né? Essa é Santa Teresa. Encontrou aí, vamos ver se ele encontra a foto, que eu trouxe uma porção de fotos, coitado, ele está aí perdido procurando. Aliás, uma casa que é muito bem conhecida por nós petropolitanos. Né? E essa casa foi a única que o Mauá, de fato, construiu, porque todas as outras ele comprou. E ele morreu em Petrópolis. Ele morreu. Ali naquela casa? Não naquela casa. Ele foi, na falência, ele foi obrigado a vender a casa. Ele vendeu? Ele vendeu a casa e aí ele alugou uma casinha que existe até hoje, ali na Avenida Keller. Uma casinha recuada, assim, no fundo do terreno. É a única casa que não é avançada até a beira da rua. Não tem um terreno, tem uma casinha no fundo. Ele alugou aquela casinha para morar, uma casa bem mais modesta do que ele estava acostumado, os padrões que ele estava acostumado. E ele morreu ali, morreu naquela casa. Ele voltando, na altura da onde? Quase colado no hotel que tem novo, naquela pousada. Já sei. Sabe qual é? Uma casinha recuada, recuada. Já sei. Olha, o nosso master, infelizmente, não achou a casa. Localizou que pena. A foto. Bom, podemos... o livro estará, então, em junho, né? Em junho eu pretendo fazer um lançamento aqui em Petrópolis, se possível na própria casa de Mauá. Eu estou ainda em negociação. Nos avisa, né? Que a gente vai dar aqui. Claro. E se quiser retornar ao programa, será uma honra muito grande recebê-lo aqui novamente, para nós complementarmos essa nossa conversa. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, gostei muito. Lídia, da sua participação aqui, viu? Fiquei muito honrado com a sua presença. Que bom. Agora vou lhe oferecer no final do programa, como eu costumeiramente faço, sempre ofereço aos meus convidados e aos meus telespectadores cativos um musical, alguma coisa assim para dar uma relaxada no espírito, né? Então eu vou apresentar um dueto de Bob McFerrin e Aziza Mustafa Zadeh, da popular ópera Carmen de Bizet, Habanera. Eles são expertise em fazer a comunicação vocal, musical, sem... eles não vão cantar como usualmente, convencionalmente, nós estamos acostumados. Mas eles vão solfejar a música, né? Então, vamos falar um pouco da Carmen de Bizet, que é a Habanera, que é exatamente essa música que nós vamos focar, né? Que é uma área da ópera, né? Nenhuma ópera foi tão popular quanto Carmen. Ela estreou de forma conturbada em março de 1875 no Opéra
comique, os libretistas deram um caráter sensual aos personagens grotescos originais da curta novela de Prosper Mérimée, que inspirou a obra musical do grande Georges Bizet. A estreia foi um desastre e o povo saiu chocado com as insinuações sensuais do enredo. Bizet vem a falecer logo depois e não conheceu o sucesso, não viu o sucesso da sua obra depois, apesar daquela estreia frustrada. A história é sobre o relacionamento de uma cigana espanhola em Sevilha, no século XIX. Trabalhava numa fábrica de cigarros. Sua beleza quente seduz os homens, especialmente o inocente soldado Dom José, que se torna obcecado por ela. Por esse amor, perde a farda e torna-se amante. E, por influência de Carmen, integra um bando de contrabandistas amigos da bela cigana. Mas Carmen abandona o pobre amante apaixonado para ficar com um toreador famoso. Quer dizer, isso chocou a sociedade da época, porque não estavam acostumados a ver isso no teatro. O soldado é tomado de acesso de ira e ciúmes. Daí o drama se torna uma tragédia e Carmen, ao final, acaba sendo executada. Rabaneira tem uma letra linda e fala de amor, comparando-o a um pássaro rebelde que pode domar. Amor, 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 o amor é uma criança cigana, ele jamais conheceu a lei. Quer dizer, era um ode à rebeldia. Né? Vamos ao vídeo, então, vamos ver.
Nossa entrevista de hoje foi com Lilian Paz de Carvalho Ramos, que nos falou sobre o seu tetravô, o Barão de Mauá. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e sexta-feira da semana que vem teremos aqui uma nova atração.